Esse cabelinho, gente, só Jesus na causa. Hello, tudo bem? Ei, gente, boa tarde aí, né? Boa tarde para vocês. Tudo bem? Vamos entrando, sejam bem-vindos. Estão aí no domingo de bobeira. Ei, Bruna, querida. Ei, Marilene. Dani. Tudo bem, gente? Isabela. Beijo. Ai, gente, meu convidado. Ó, essa live é surpresa. Deixa eu ver se eu consigo. Pera, que eu tô aprendendo. Pera. Aqui. Ha. Bora lá. Gente, eu tenho um convidado surpresa. Live surpresa, convidado surpresa. Vai ser ótimo. Senta aí, puxa a cadeira. Café. Vai ser agitado esse negócio. Fala, Andréia! Ei, querido! Até que enfim, nós. Pois é, olha aqui, eu não sei qual de Tô nós é mais louco, nervosa. hein? Não sei, Show acordei de bola. pensando em você hoje. Falei assim, eu preciso falar com ele. E esteja o que Deus quiser. Não, mas que É surpresa energia, boa! universo. Que surpresa legal que foi. Acordo eu Gente, com ó. uma mensagem da Andréia me convidando para uma live de surpresas. Pá, já era, com certeza. Cheguei de manhã, todo dia, vou contar. Chego de manhã, primeira Conta. coisa, dou uma olhada nos meus stories lá, no direct e tal, do pessoal, e já vou direto. Primeira, não sei, é o universo conspira. A primeira imagem que vem no meu Instagram, no meu feed, é tua, um videozinho curto, daqueles curtos. Tá. Aí é sempre uma mensagem, eu vou já logo compartilho, né, com meus seguidores. E aí eu falei, fiquei curiosa, falei, o que o doutor Marcelo fez ontem? Vamos lá dar uma olhada. E aí eu tô sempre, entro no Telegram, no grupo. Ele tem grupo no Telegram, gente. Ele tem a turma que segue ele aí, os hashtag humanos, né? Boa, Andréia! Mas não combinamos nada. Eu vou pedir 35, três 36. Vou coisas para botar aqui. você. Segura. Uma coisa, para você se apresentar, quem é Dr. Marcelo, para quem ainda não conheça, né? Porque a live vai Beleza, ficar gravada aí, um monte de gente vai assistir depois. beleza. Quem é Dr. Marcelo? Segundo, quero que você explique essa história de desconforto voluntário, que eu acho magnífico. Ah, todo mundo gosta dessa. E o terceiro, eu quero que você explique o processo de emagrecimento, numa visão geral que você tem, que não é só controlar a insulina, controlar a quantidade de carboidrato, é muito mais além. É mudança de vida. Perfeito. Perfeito. André, olha aqui, ó, a gente não combinou nada. E eu Não. acho que se a gente tivesse combinado 3 perguntas, eu acho que seriam as 3 perguntas perfeitas. Maravilhoso. Perfeito. E no final, peraí, antes que eu esqueça, você fecha contando pra gente sobre essa nova coisa sua aí, seu curso. Ah, sobre o curso. Sobre o Yes. curso. Vamos sim. Vamos sim. Então, bora. Então, assim, ó. Bom, Primeiro, eu sou Marcelo Cardoso, eu sou médico. Tem uma história muito louca na medicina, porque eu fiz faculdade para ser cirurgião. Aí terminei a faculdade, saí para trabalhar como clínico, comecei a trabalhar como clínico. Depois fiz pós-graduação em cirurgia e fiquei trabalhando como cirurgião e atendendo meus pacientes da clínica ainda. E isso, Andréia, foi tido por mim na época como um peso, assim, estou fazendo uma jornada dupla, tripla, e hoje eu vejo que, na verdade, foi uma grande oportunidade, porque me abriu a mente, assim, para uma visão bem ampla da medicina, operando e atendendo clínica ao mesmo tempo. Então, eu comecei a me dar conta, assim, das desordens, tanto clínicas quanto anatômicas, e isso foi importante para a segunda fase médica da minha vida, que é o seguinte, ó. Eu estava lá com 20 e poucos anos, sobrepesado, hipertenso, diabético, e com aquele senso assim, de que a vida é isso aí, que o que importa é seguir trabalhando, pagando as contas e vida que segue, né? Aí cai uma bomba nuclear no meu colo, Andréia, que é a descoberta da low carb. Uhum. O primeiro grande evento assim que me mudou foi a descoberta da low carb. Um Com a low choque, né? carb, porque assim, ó, eu não vi o meu processo de engordar e adoecer, eu não vi.
Quando eu me acordei, eu estava obeso e doente. Eu não vi Muita isso gente é acontecer. assim. É. Eu não vi. E aí, quando eu fui tentar emagrecer, quando eu fui tentar melhorar, eu vi que é uma coisa muito difícil. Passei trabalho, assim, ó, tem que comer pouco, fazer exercício, tu perde um pouco de peso, mas entra em platô, volta a engordar. A sensação física, assim, o desgaste olha aqui, ó, olha aqui, Andréia. Eu acho que foi aqui que tudo aconteceu, assim, ó. O desgaste físico e psicológico do déficit calórico voluntário é sacrificante. Forçado, né? Tu tem que conseguir comer pouco e continuar fazendo exercício e trabalhando, e sendo marido, e sendo pai. E pensar em comida o dia inteiro, você tem que pensar, porque você tem Claro, que tá comer sempre toda com hora. fome, E sempre com tem, fome, assim, com sempre com fome. fome, assim, eu vou comer aqui, sofrendo antes, né? Porque se eu for comer só aquilo. Então eu fiquei naquela guerra, assim, só que, Andréia, até que a gente encontre um outro caminho, esse é o único caminho. Uhum. Déficit calórico voluntário. Déficit calórico. Pega tudo que tu faz, divide por 3, faz mais exercício, se não emagreceu, come menos, faz mais exercício, assim vai. Aí caiu o low carb no meu colo, do nada. Um paciente me apresentou, eu duvidei, achei que era loucura, tudo. Comecei a ler, e aí eu comecei a enlouquecer. Eu disse, não pode Cabeça, ser. puf. Não pode, não, foi assim, ó, explodiu a cabeça. E aí eu comecei a ficar fazendo meus plantões, e nos meus plantões na madrugada estudando low carb. Daí descobri o Solto na época, aí É um descobri o dominó, Gary né? Taubes, e aí Puf. começa. Aí Cai a começa primeira assim, pedrinha, tudo. isso, Não tem dominó? isso. E aí começou uma loucura. Que aí então tá, então se descobriu low carb, se descobriu insulina, se descobriu que a nossa dieta é uma dieta naturalmente assim, a dieta despretensiosa, ela é high carb e super processada. Aí eu vi que realmente o que me engordava não eram as quantidades, mas era uma característica dietética insalubre, assim. Então tá bem, só que dali começou outras coisas. Aí muito tempo eu fiquei me dedicando a entender low carb, insulina, etc. E depois, sabe como é que eu comecei a interpretar, Andréia? Que daí nós vamos para a segunda pergunta, Na então, assim, que prática, eu era acho, não? isso. Eu comecei a descobrir que, na verdade, low carb, ela era um modo de gerar um estímulo biológico para o corpo e o corpo gerar uma resposta adaptativa. E que, na verdade, low carb era uma ferramenta dentro de tantas outras que geram adaptações metabólicas e fazem com que o corpo responda. E aí começa um outro mundo, assim, que a gente descobre que low carb tem a ver com a insulina, mas que existem outros hormônios envolvidos no controle do peso, não por causa do déficit calórico, mas por causa da fome, da Fome, saciedade, da saciedade. compulsão, da taxa metabólica basal. Aí a gente começa a descobrir que o tecido gorduroso, ele é, na verdade, um órgão endócrino que responde a hormônios e produz outros hormônios. E aí o tratamento da obesidade ganha um peso muito maior, porque a gente entende que agora, então, a gente não deve buscar déficit calórico de maneira voluntária. A gente deve mudar o ambiente metabólico de modo que o déficit se dê naturalmente. Eu falei isso numa live, acho que foi ontem, e aí uma paciente me mandou um direct dizendo assim, Marcelo, depois de ajustar as variáveis que fazem com que o corpo se adapte, pô, eu boto no aplicativo para ver quanto eu estou comendo. Tem dias que eu como 900 calorias, mas eu não estou controlando isso. Eu como até matar minha fome, mas chega em 900 calorias, eu não como mais porque eu estou saciado. Então, o déficit acontece de maneira involuntária, quando a gente ajeita, descobre quais são os estímulos biológicos. Então, eu sempre digo que o low carb foi bem esse dominó mesmo. Esse dominó que começou a virar tudo e mostrar que existe uma outra medicina e uma outra nutrição, uma outra educação física, uma outra psicologia. Existe um outro atendimento à saúde que não esse compartimentalizado, assim, individualizado, né? É igual a Alice, né? Do País das Maravilhas, você abre uma portinha, é aquele mundo todo colorido, cheio de coisas diferentes. Que assim, não é uma coisa, não é só a insulina, não é só controlar carboidrato, é uma gama de coisas que você precisa fazer, um ambiente que vai te proporcionar adaptações, vai gerar estímulos, né? Vai fazer com que o seu corpo responda de forma adequada à tua natureza, né? Perfeito, sem contar isso, Andréia. Sem contar isso, assim. Quando eu comecei a me perguntar, tá, mas por que low carb funciona? Ela funciona porque baixa a insulina basal, a insulina que inibia a lipólise, agora permite que a lipólise ocorra,
estimula a lipólise, inibe a lipogênese. Ah, tá, uma função bioquímica específica. Então, mas por que que ficou assim? Por que que é assim? Por que que isso não acontece com a proteína ou com a gordura? Por que que responde diferente a carboidrato? Como é que o corpo se adaptou e ficou assim? Aí começa essa outra coisa que é Voltar lá entender. atrás. Claro, dizer assim, tá, mas para aí, então só um pouquinho. Então só um pouquinho. Eu já descobri esse capítulo. Não, mas agora eu quero saber o livro inteiro. Agora eu quero saber, então, por que que o coração funciona assim? Por que que o intestino funciona assim? Por que que a musculatura funciona assim? Por que que os nossos instintos e o nosso comportamento é assim como é? Então começa uma coisa muito maior de entender, tá, nós estamos no século XXI e tivemos um desfecho X. Tá, mas por que que ficou assim? Aí tu começa a entender a máquina com a história da máquina. E quando a gente entende a máquina com a história da máquina, aí a gente consegue entender como a máquina foi sendo feita, foi sendo desenvolvida e por que que algumas coisas funcionam, outras não fazem sentido. A gente começa a parar de brigar. Eu acho que assim, ó, o que nós estamos fazendo agora é parar de brigar, entender como o corpo funciona, entender a história do corpo e começar agora com respeito, assim, eu digo, olha, eu digo assim, respeitar o que próprio nós estamos corpo. fazendo agora é respeito e devoção à nossa realidade biológica, temporal, cultural, e começar a arrumar a casa, organizar o nosso ambiente, organizar o nosso corpo, o relacionamento humano. Estava tudo muito ruim, né? As Marceletes estão todas aí. Ah, as Marceletes estão sempre comigo. Sabe que isso é uma coisa, Andréia? Isso é uma coisa, assim, ó, muito interessante, que os meus pacientes, eles ficam muito, muito próximos de mim. Nossa, assim, eu percebo que as tuas seguidoras também, a gente cria uma aldeia muito próxima, porque eu acho, sabe o que que é? A gente oferece para elas, para eles, aquele despertar que a gente teve no passado, assim, de descobrir que existe um mundo novo. E aí, assim, ó, a gente fica grato, né, para quem nos demonstrou. Então, esses pacientes, a gente fica juntos. Ontem eu estava gravando, a última coisa, depois nós vamos falar sobre o curso, mas ontem eu estou gravando aulas do curso todos os dias. E ontem eu estava gravando, assim, que as pessoas têm muita curiosidade. Sabe, mas como é que esses pacientes do Marcelo ficam tão colados neles e ficam tão certinhos, assim, ó, não conseguia fazer dieta, não conseguia fazer exercício, mas depois de consultar com o Marcelo, consegue. O que será que ele fala? Na verdade, é demonstrar que existe esse mundo novo, explicar os porquês, explicar como, mostrar que é possível. E aí, quando tu descobre que existe uma porta aberta, tu te apaixona. Eu sou um apaixonado por low carb, por tudo. E outra coisa, porque assim, a pessoa, ela tem, ela não vive numa bolha, né? Ela convive em sociedade. E a sociedade, a maior parte das pessoas não estão nesse mundo, nesse despertar. Eles são todos zumbis ainda, tudo hipnotizado, marchando, tudo para o mesmo buraco. E aí, quando você está de fora, se você deixar se influenciar, se você fraquejar, você acaba indo de novo. Eu já tive, assim, lógico, pacientes que seguiram, foram e hoje, depois de anos após, a gente encontra eles estão maravilhosos. Sim. Rezando a mista, igual a gente. Sim, isso. Né? Que dá um orgulho, assim, incrível, né? Né? Tem gente, ai, quantas pessoas começaram nutrição por minha causa. Eu falei, nossa, vocês são maravilhosos. Mas assim, então assim, tem gente que não tem essa força e ela precisa estar renovando essa energia e você passa isso pra gente. Então assim, vou assistir o Dr. Marcelo hoje. Por quê? Porque você é tão animado na hora que você fala as coisas, essa energia tua é tão boa. Eu acredito nesse lance de energia, né? Então, assim, Sim, essa energia é tão boa que tem a gente querendo manter, buscar e ser firme e se cuidar. Falei assim, nossa, olha que delícia é ser assim. Eu também quero ser assim igual ele. Andréia, se eu tivesse que explicar essa minha energia, assim, eu não saberia te explicar de um jeito só. Tem várias formas que eu acho. Acho que primeiro assim, ó, o grande truque, eu acho, para eu me manter energizado, é isso, assim, ó, é me manter cercado de pessoas de sucesso, pessoas do bem, assim, pessoas do meu lado do muro, assim. Isso é uma coisa que eu faço questão. Eu só trabalho com gente top, eu dou preferência para os pacientes que eu já sei que estão no clima. Então, eu me cerco de gente de sucesso. Mas uma das coisas que me marca é o seguinte, ó, eu sempre penso assim, ó, isso é fica martelando na minha cabeça. Se eu não tivesse escutado aquele paciente que me falou sobre low carb, sabe? E se eu não tivesse escutado, isso me deixa louco, porque a minha vida hoje, Andréia, ela é o avesso do que era quando eu descobri isso.
Tá? E, e- Eu estava fechado numa carreira que eu Uhum. estava já destinado para o sucesso naquela minha área, estava tudo organizadinho, assim, e aí me cai uma bomba nuclear dessa que eu poderia simplesmente ter fechado os olhos. E seguido assim com o meu tratamento pessoal padrão, tá? Tentando perder peso, tomando meus remédios, eu tomava 5 remédios na época. Poderia, mas eu acho que o que me dá brilho no olho é eu lembrar assim, e se eu não tivesse mudado, meu Deus? Então, quando eu me fico me escabelando para mudar o jeito de pensar das pessoas, é porque me massacra pensar que aquela pessoa... E se essa pessoa não mudar? Dá uma Que marido, que tristeza, né? mulher vai ser? Que pai, que mãe vai ser? Antigamente eu ficava muito, muito chateada quando o paciente não conseguia mudar. Mas não é a gente. Às vezes não é o momento dele, às vezes ele não está, não quer, realmente não quer, ele prefere o conforto, ele é aquele hashtag 3 4, né? Isso, E tu já vinha nos conceitos, já né? não, tô analisada. Então, é difícil para esse pessoal. Mas quando ele já está no 2, para você que vai Sim, para o 1 é mais fácil. Depois, gente, se vocês sim. quiserem entender mais sobre hashtags do Dr. Marcelo, é só seguir lá os posts dele e entrar no Telegram também, que é No muito Telegram top. eu fiz uma descrição dos hashtags que foi muito legal, estava inspirado. Então, e outra coisa que você falou aí, que se você não tivesse despertado, e esse Marcelo que despertou lá, alguns anos atrás, ele vem mudando a cada dia. Você não é o Claro, Marcelo do mês claro. Ah, retrasado. Andréia, então, eu já era teu fã. Andréia. Eu ia antes da live, é que eu tô na correria, eu não consegui. Eu ia te mostrar que eu botei um print do teu Instagram lá pelo 9º ou 10º workshop, há muito mais de 1 ano e meio, 2 anos. Eu já prestava atenção em ti e botei um print, Andréia Bizzi, botei num Ah, que workshop meu um obrigada. print teu. Mas olha aqui, a gente não tinha conversado tanto ainda assim, e eu Não, já tô completamente identificado contigo. Realmente, tu já viu falar assim, Andréia, que a pessoa que tem 60, 50, 60 quilos e vai para 110, 120 quilos, ela não é mais a mesma pessoa, ela se transforma em outra não. pessoa. E o erro que o sobrepesado tem no emagrecimento, um deles, é achar que vai sair do 110 e voltar para 60 sendo essa mesma pessoa. E não vai se transformar em outra pessoa. Ela Então, não uma vai das só, ela tem que, né? Senão ela não se transforma. tem que, E não tem que. fica. Justamente, tem que. E isso é a coisa que nos leva para o outro momento que tu falou sobre desconforto voluntário, que eu já vou falar, mas o que eu quero dizer é assim, que quando a gente pega as rédeas da própria vida e do futuro e muda o corpo e muda a vida, a gente se torna um perito, especialistas em sucesso e desafios e sucesso, desafios e sucesso. A gente não vence o sobrepeso, não vence o diabetes, não vence a hipertensão com o truque, assim, com o caminho mais fácil. A gente vence com o desafio e o sucesso. De vez em quando eu estou em conversa com amigos e ontem eu atendi um casal de pacientes #1. Tu quer me ver feliz e pulando? É atender casal de #1. Eu fico louco, assim. E aí a gente teve uma consulta lá, quase 3 horas conversando. E aí eu dizendo para eles assim, depois de tu entender o que é o emagrecimento, o que é a melhoria, o performar, assim, o quebrar a vida, virar de cabeça para baixo e ter sucesso, quando tu tem 5 opções, tu pede para chegar antes, assim, não, eu cheguei antes porque eu quero a opção mais difícil. Eu quero a mais difícil. Eu não quero a mais Uhum. fácil, eu quero a mais difícil. Porque quando a gente se dá conta que evoluir é melhorar, e a gente se dá conta que melhorar é ultrapassar os desafios com sucesso, a gente não quer o caminho mais fácil, eu quero o mais difícil. Exatamente. Que Porque coisa não é louca, né? fácil. Todo mundo quer o caminho mais curto, né? Mas não Isso, é fácil. Porque isso. você encurtar caminho, você não está mudando. Claro, não faz sentido. Não faz sentido atingir um resultado sem mudança. Não faz sentido. Não faz sentido assim, tu ganhar dinheiro sem trabalhar. Não faz sentido tu emagrecer sem tu entender o processo. Não faz sentido tu ficar forte sem fazer exercício. Não faz sentido tu ter o resultado sem ter o caminho. A gente quer o caminho. A gente quer o segredo, assim, o que tem que acontecer no caminho. Então a gente começa a ficar especialista em desafios e Exatamente. em superação. Superar. Superação. E aí é que entra o truque, Andréia. Aí é que entra o truque. O truque é o seguinte, Conta, quando tu conta. descobre assim, tem esse mundo novo, e agora esse mundo novo vai ser meu. Agora eu vou conquistar esse mundo novo. Vou fazer um corpo novo, vou construir uma vida nova, vou começar do zero quantas vezes precisar.
Só que esse é um mundo de desafios. Aí entra aquela frase que eu falo para os pacientes assim, ó, vocês estão preparados? Vamos começar uma jornada? Então já se acostumem. Não precisa ser fácil. Não precisa ser bom. Tu tem que estar preparado. E aí é que entra o uso do desconforto voluntário. Aí começa outra vida. Que aí você vai amadurecer e fortalecer. Que é assim, ó, eu converso, claro, isso são coisas para conversar com hashtag 2 linha e hashtag 1. Quer dizer assim, ó, tá, meu filho, agora nós vamos dominar o mundo. Então tá. Então agora nós vamos sair em definitivo da zona de conforto. Tá, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso no conforto. Tu tá tudo bem na tua vida? Tá tudo dominado? Tu tá te sentindo bem? Tá te sentindo seguro? Tá. Então sai daí agora e pratica voluntariamente um ato de desconforto. Toma um banho um pouquinho mais frio. Ah, mas eu adoro meu banho quentinho. Eu também. Então tu toma o teu banho bem quentinho e depois tu gela ele um pouquinho e segura. Ah, mas para que isso é masoquismo? Só faz isso. Só faz isso. Faz isso. Agora tu tá na tua casa, tá tudo tranquilo. Fica um pouco descalço, não fica sempre de sapato. Fica descalço. Se tu tem ali um jardim, se tem um pomar, caminha um pouco descalço. Ah, mas é desconfortável, Tem umas machuca um pouco o pedrinhas. pé. Não, mas tá bem, treina isso, treina isso. Ah, tu tá com Jejum. fome toda hora? Ah, eu não tenho fome toda hora, mas é que eu me acostumei a comer, né? Pula uma refeição, só pula uma refeição. Ah, mas eu não quero fazer jejum. Não, não tô te falando de fazer jejum. Pula uma refeição, fica com vontade de comer, mas segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Isso vai acontecendo uma mágica na cabeça da pessoa, que é o que eu mandei, eu acho que eu te mandei o vídeo, né? Eu falando para os pacientes, que vai nos deixando casca grossa. Não é qualquer coisa que nos derruba agora. Ah, tu tem que trabalhar e uma coisa está sendo difícil, tu tá louco para desistir. Continua, não desiste. Aguenta o desconforto, aguenta o desafio. Porque quando chegar na hora da mudança de vida, que agora tu tem que realmente fazer uma dieta bem low carb, very low carb, usar o jejum, encarar uma rotina de exercícios, o teu cérebro já está preparado para aguentar o desafio. Tu já está te tornando um vencedor dos pequenos desafios do dia, que vão sendo os desafios do período, e que daqui um pouco são os teus desafios da vida, e que termina, Andréa Bizzi, a capacidade da pessoa dizer assim, ó, não, a minha vida não está legal. Não estou satisfeito. Eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar tudo e vou fazer tudo de novo. Mas por quê? Porque eu consigo, eu sou capaz, não precisa ser fácil, não precisa ser bom, eu estou preparado. Aí ninguém mais segura. Ninguém mais segura. Então, a primeira coisa é sair do conforto, praticar atos voluntários e conscientes de pequenos desconfortos e curtir o sucesso de cada sucessinho sucessivo no dia a dia das pequenas coisas da vida que vão nos tornando cada vez mais capazes. Quem não consegue, Andréia, quem não consegue é quem se firma no conforto e evita totalmente o desconforto. A gente tem que treinar isso. E esses desconfortos, a maioria tem benefício fisiológico para a longevidade. A atividade física é um desconforto diário. Jejum é um desconforto diário, que está te causando adaptações, né, biológicas, fisiológicas, que vão te promover benefícios para a saúde e que vão te ajudar na longevidade. Então, atividade física, jejum, o fato do banho frio, né? Banho frio, sistema imunológico e tal. Isso. Que é o contraponto, Andréia, que é o contraponto entre o desconforto voluntário, que é uma coisa do campo das ideias. O desconforto voluntário é tu contra ti mesmo, até que tu ganha de ti tantas vezes que depois passa a ser tu a favor de ti mesmo. Tu já começa a ser teu parceiro. Então, isso está no campo das ideias. Isso que tu citou é a materialização do desconforto, que é a hormese. É o corpo se tornar mais apto, mais resistente, melhor, com mais flexibilidade metabólica, mais forte. Isso aí. Então, é por isso que é apaixonante entender que quando a gente sai da zona de conforto, a gente muda o comportamento, mas muda o corpo. E é por isso que claro, é por isso que assim, ó... Não, André, parece que nós temos o mesmo cérebro pensando. É por isso que eu botei assim, ó. O nome do curso que eu fiz, eu botei assim, ó. Bases do emagrecimento e da longevidade. As ferramentas que você precisa para construir um corpo novo e uma vida nova. Porque é no campo da matéria, do
do corpo físico, seu emagrecimento, saúde, mas é no campo das ideias, te tornar capaz, performar, sair da zona de conforto, onde tu precisa sempre ser ajudado. Isso é uma outra coisa que eu falo, assim, ó. Paciente meu que completa um tratamento, que passou por workshop ou que vai passar pelo curso, tem que terminar isso com a certeza de dizer assim, ó, pronto, eu tô pronto. Eu já domino os conceitos e eu posso ser largado em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação adversa, que eu vou ter sucesso porque eu tô preparado. Esse é o segredo da coisa. É muito mais do que emagrecer. Por isso que eu botei a frase assim, emagrecer é performar. Porque olha o que aconteceu na tua vida. Olha o que aconteceu na tua vida. Olha o que aconteceu na minha vida. Pois é, ó, que eu te dar um exemplo. Meus pacientes, ou o pessoal que fazia grupo comigo, que no final, assim, que estava dando certo, ou que depois você ficava sabendo da vida dele, eu tô indo bem, não sei o quê. Cara, como muda a autoestima da pessoa, ela melhora o casamento dela, ela melhora no trabalho dela, ela acorda mais motivada, ela trabalha com mais ânimo, ela é animada para começar um negócio novo, ou para começar a trabalhar, às vezes nem estava trabalhando. Então, assim, muda toda a vida dela. A visão dela para o mundo muda. Ela tem mais esperança. Então, por isso que eu falo que é um dominó que vai caindo. Claro. Um monte de coisa. Eu comentei num dos vídeos, acho que eu gravei ontem o vídeo também, que muitas pessoas chegam em nós. Eu falei em mim, mas é para nós profissionais modernos, assim, que a gente está na vanguarda desse novo jeito de pensar. Chegam em nós, assim, desmotivados na vida, assim, desistindo tanto da questão do emagrecimento, quanto desistindo, assim, ó, desistindo do relacionamento, desistindo de mudar de profissão, aceitando. As pessoas chegam em nós, assim, aceitando, cabeça baixa, aceitando. Qualquer coisa. E quando elas se dão conta que a gente tem ferramentas que não são só sobre emagrecimento, mas de... Eu não gosto da palavra empoderamento, ela me soa mal. Então eu não vou falar, vou falar outra palavra. Eu gosto. Dá poder à pessoa. Tá? Quando tem coragem assim, de tomar as rédeas e conseguir pular uma refeição, conseguir fazer low carb, conseguir implementar uma rotina de exercícios que eu consigo com disciplina fazer, conseguir perder meus primeiros 10 quilos e agora eu consigo ir numa reunião de família onde eu falharia e hoje eu consigo ter sucesso. A pessoa começa a dizer assim, ó, eu consigo, e passa a ser uma pessoa que não conseguia, agora uma pessoa que consegue. O quê? Qualquer coisa, o que tu quiser. Começa lá pequenininho, tipo, tomando café sem açúcar. Isso, eu tô tomando aqui um café amargo agora e me lembrando. Começa lá. Isso já é um desconforto voluntário inicial. Eu prefiro ficar sem café. Eu falei assim, você não quer nada na vida, então. Nem isso a pessoa tá a fim de abrir a mão. Boa, perfeito. Igual a outra fala assim, eu não aguento mais comer ovo de manhã, não tem outra coisa nessa low carb? Eu falei assim, olha, primeira coisa é que se você não está com vontade de comer ovo é porque não é fome, né? Não é fome. É vontade de comer outra coisa que você tá. E outra coisa, então jejua, porque né, não é ovo, então não come nada. A melhor coisa que você vai fazer para você, para o seu emagrecimento. O grande problema do hashtag 13.4, o grande problema deles, e do hashtag 2 linhas, que é aquele que não está bem orientado ainda, é que ele quer achar o truque de conseguir sucesso fazendo tudo igualzinho. Não, quer ver como é que eu posso botar o meu açúcar no café, mas mesmo assim seguir emagrecendo? Como é que eu posso comer o meu pãozinho com margarina e seguir emagrecendo? Eu quero saber, eu como meio pãozinho com margarina? Como 1/3? Como é que eu faço para comer meu pãozinho com margarina e emagrecer? Só que isso é a mesma coisa que dizer assim, eu estou no emprego, eu não performo no meu emprego, não sou um bom empregado, mas eu quero mesmo assim seguir subindo na empresa. Então eu quero fazer um coach agora. Vou fazer um coach para ter sucesso na empresa, podendo ser um funcionário péssimo, mas chegar no sucesso. Não, primeiro tu tem que querer mudar o teu estilo de trabalho. Primeiro tu tem que querer te valorizar pelos valores que tu vai desenvolver. Aí depois tem que saber que ferramentas tu vai usar. Então, por isso, Andréia, que assim, ó, eu fiz um plano que era o seguinte, eu vou usar o Telegram para crônicas do consultório, para as pessoas saberem como é que é a vida assim no consultório. Daí eu boto lá aqueles meus áudios falando dos atendimentos, como é que é a vida das pessoas e tudo mais. Aí eu usaria, estou organizando o YouTube para uma coisa mais médico-científica, assim, falar sobre tratamentos, falar uma coisa mais
técnica. E o Instagram, para convencer as pessoas de que elas precisam mudar. O Instagram, assim, ó, o Instagram, eu fico dizendo assim, não adianta eu ficar entregando ferramentas médicas no Instagram, ficar falando Eu vi sobre você insulina, falando. sobre glucagon, sobre grelina, sobre os remédios que se usa na obesidade, no diabetes. Se a pessoa ainda não entendeu que ela precisa deixar de ser quem é primeiro, ter coragem e força de se transformar numa outra pessoa, para depois usar ferramentas médicas que vão ajudar na transformação. Ela precisa desapegar daquela pessoa que ela era e se tornar uma pessoa nova. Ela tem que desapegar do que ela faz mal para ela, o que adoece, o que engorda, o que está, né, causando todo desconforto nela, todo desconforto assim, do corpo, né? Porque para ela está confortável. Pois E é. mudar e fazer uma nova pessoa, uma pessoa que gosta daquilo que faz bem. Isso. Né, que curte um pequeno desconforto, porque sabe que ali ela vai crescendo, ela está se tornando melhor. Eu botei, tem até uma postagem minha que eu botei assim, ó, que o estilo de vida que eu forjei para mim nessa década, isso começou para mim em 2009, assim, nessa década, é um estilo de vida que, assim, ó, quando tudo dá errado para mim, quando eu tô chateado, quando não tá, as coisas não estão indo bem, eu volto pro meu estilo de vida e ele me conforta. Eu passo um café, eu faço um queijinho coalho, eu fico em jejum, eu medito, faço um exercício em silêncio, assim, vou para a minha área ali onde eu botei minha barra lá, faço meu exercício em silêncio. Eu não vou correndo para um pastel folhado de goiabada com coca, que é o que eu debocho sempre. Eu não preciso, o meu estilo de vida ele não me aprisiona, ele me liberta. Eu volto para ele quando eu não estou bem. As pessoas se mantêm no estilo de vida assim, insalubre, aí buscam uma estratégia de perda de peso. Mas quando uma coisa dá errada, eles voltam para aquela coisa insalubre, como se aquilo fosse preencher um espaço. Você não viu agora com esse negócio de coronavírus? Isso. Um monte de gente engordando e tacando comida, junk food e fast food, e pede delivery. Por que não? Porque nós estamos em lockdown, nós estamos preocupados, nós estamos ansiosos. Tá? E olha aqui, ó, enquanto isto, os nossos pacientes, o que fizeram? Meditaram, se exercitaram, jejuaram, aproveitaram o tempo com a família, cozinharam mais em casa, degustaram, experimentaram novos pratos e perderam 5, 10, 15, 20 quilos. O que eu vi de relato de gente que começou a meditar, que começou a se cuidar, fazer exercício em casa, que não fazia exercício nenhum, preparando mais as comidas e tal, cuidando mais da família. Tem um gancho importante aqui, André, que é o seguinte. A realidade vivida, ela nunca é exterior, sempre ela é interior. A realidade sempre é a interpretação que a gente dá para os fatos, nunca é o fato em si. Né? Então, o que foi a pandemia para um pode ser completamente diferente para outro, porque a realidade mesmo ela está dentro da nossa cabeça. E o que as pessoas não sabem é isso, assim, que a nossa cabeça ela é treinável, ela é um órgão que responde ao exercício. Controlar então, quando os pensamentos. A gente tem foco, quando a gente treina foco, quando a gente treina disciplina, quando a gente treina jejum, quando a gente treina desconforto voluntário, a gente pega esse órgão que, olha que louco, olha que viagem louca. A gente pega esse órgão que é o que cria a realidade e treina ele para fazer uma realidade adequada para nós, independente do que está acontecendo lá fora. Lá fora o bicho está pegando. Tu viu o meu áudio da Bossa Nova? Da Garota de Ipanema? Eu me treinei assim, ó. O mundo está caindo, está desabando o mundo. Aquilo aconteceu quando eu era contratado da cirurgia cardíaca, atendia em 3 turnos. Era uma loucura a minha vida. E eu passeando, indo para o consultório de mãozinha no bolso, assoviando pelo ladinho de sol da rua, olhando os passarinhos assim. Pô, mas eu sei que tu tá quase morrendo, o que tá aqui? Não, eu tô treinado, pode cair o mundo. A minha cabeça tá serena, pode cair o mundo. Outra pessoa estaria na mesma situação desesperada e tudo mais. Então, é a mesma realidade externa, mas internamente a interpretação pode ser completamente diferente. Por isso que o emagrecimento, o tratamento do diabetes, da hipertensão, o sucesso ele é um lugar mental que é treinável. A visão, como você quer enxergar as coisas que estão acontecendo ao seu redor? Você quer ver a parte positiva ou você quer ficar pegado no que falta? Total. Porque as pessoas, elas ficam pegadas no que está faltando. Eu ainda falto 10 quilos. Ela já perdeu 15.
Entende? Ai, falta 10, estou em platô, para mim não funciona, eu vou largar esse negócio. Tá, vai voltar a comer o quê? Pois é, Vai eu adiantar sempre em alguma pergunto assim, coisa? André, às vezes me chega a mensagem assim, ai, doutor Marcelo, eu não sei, tá difícil para mim, tá difícil para mim. Eu acho que eu vou desistir da dieta. Eles botam assim, né? Eu odeio É, essa frase. Assim. eu Digo, tá, como é que é isso? Me explica como é que é isso. Porque quando a pessoa tem conhecimento, como é que deixa de ter o conhecimento? Porque tu vai ter que, assim, vai ter que admitir que é normal botar açúcar no café, margarina no pão, que é normal comer barrinha de cereal de 3 em 3 horas, que tem que ser tudo magro porque a gordura faz mal. Porque para tu desistir, vai ter que desistir do quê? Desistir do conhecimento? Como é que se faz isso? Tem que perder a memória. Gente, eu Como é também que, fico abismada com isso. sabe como é que eu Porque, digo assim, ó? Eu digo assim, ó, eu fiz a minha faculdade, me formei médico. Fiz a minha residência, me formei cirurgião geral. Aí agora, assim, quando eu tô na praia ali com meus filhos, eu não sou mais médico, não sou cirurgião, isso apagou da minha cabeça? Não, não tem como apagar isso. Não tem como apagar. Então, o porque que a foi gente ensinado, aprendeu né? tá na vida. Se a pessoa consegue dizer assim, eu acho que eu vou desistir, então não aprendeu nada, porque se consegue desistir é porque não aprendeu. Sabe, criança mimada que você tá dando uma bronca nela, ela faz assim, lá, 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 lá. É tipo isso. Estou te A mesma ouvindo. coisa. Mas é Para por tudo isso que assim, ó, você ensinou. por isso que eu acho assim, ó, eu fiz quando eu fui lançar o curso na quarta-feira, eu dei uma aula de lançamento do curso, falando sobre as coisas que não nos falaram sobre o emagrecimento. E uma das coisas que eu disse foi assim, ó, não nos falaram que o emagrecimento pode ser a melhor fase de toda a vida. Eu me lembro hoje, Andréia, eu nos plantões do hospital que eu fazia virando a noite estudando low carb. Eu me lembro o dia que eu cheguei em casa e falei para minha mulher assim, ó, olha, tudo que a gente sabe sobre comida e sobre saúde tá tudo errado. Nós temos que pegar tudo isso aqui dos armários e jogar tudo fora. Isso aqui tá tudo errado. Eu me lembro que a minha irmã tentou me convencer a comprar um pacote de carne de soja. Carne de soja. Nossa Olha, Senhora. eu não queria comer aquilo, porque aquilo ali assim, me dava uma má Só impressão, Jesus. mas estava no armário ali para eu comer. Tava ali. Eu me lembro quando eu cheguei em casa assim, graças a Deus eu não vou comer nunca isso aqui. Joguei fora, joguei óleo de soja fora, açúcar Vou ter fora, que passar farinha por fora, isso. bolacha tudo fora. E comecei o meu processo de emagrecimento. Eu não me lembro do meu processo de emagrecimento como sofrido, como dolorido. Eu me lembro como uma das melhores fases da minha vida, assim, uma fase de libertação, uma fase de sucesso, onde eu aprendi a performar. A Meu pessoa tem que Deus! aprender a gostar do que ela está fazendo. Então, Claro, assim, se ela está num processo, ela tem que gostar de todas as etapas. Ela tem que curtir todas as etapas. Senão claro. não vai Eu acho que assim, ó, eu acho concretizar. que, Ó, o marido. ô André, aí, Falei que... meu velho, sou teu Quero fã ouvir. também, E cara. doutor Ele Marcelo, falou que ele está fã também. Vocês são os tudo caras, o bom? casal hashtag on top, com certeza. Ah, Te eu estava acompanho também, assistindo a cara. live de vocês ali da sala, fiz um comentário, vi que vocês não Não, pararam para ler. Eu falei, eu vou lá entrar nessa live para trazer esse falar. comentário ao vivo, lança. Fiz ao vivo. Estou falando que depois que a Andrea começou a te seguir, a nossa filosofia de vida melhorou assim exponencialmente. Quer Porque acabar assim, comigo, né, cara? não, é verdade. A Andréia, quando ela começou a falar dentro de casa do doutor Souto, falei, quem é esse tal de Souto? E Tá. começou a mudar tudo na nossa vida. Quando eu achei que não tinha mais ninguém para poder mudar, começou um tal de Marcelo. Falei, quem é esse tal de Marcelo? Cara, Cara, que louco, cara. sensacional. Você é um cara muito didático, você é um cara que está de parabéns. O modo como você compartilha essa sabedoria toda aqui na internet com a gente é demais. Eu vim aqui para bater palma para você. Ó. Porra, velho. Cara, assim, ó, vou te dizer que quando eu quebrei tudo na minha vida e mudei tudo de novo, cara, foi para escutar isso aí, cara. É bom Quando eu demais. quebrei tudo na minha vida e quando eu decidi que o meu papel na vida das pessoas não era operar, nem dar remédio, era transformar o jeito de viver, eu Imagina. quebrei tudo para escutar isso aqui hoje, cara. Que bom, cara. Fico feliz de estar aqui fazendo parte, então, disso aí. Tu é o Vou cara. deixar Muito vocês obrigado, velho. Muito continuarem. obrado mesmo. Obrigado Não você. existe, não existe Prazeraço estar falando jamais com você, pagamento assim, para amigo. alguém que decide fazer isso para mim, para a Andréia, para ti.
do que ter a filosofia, o trabalho reconhecido assim como uma ferramenta de mudança para melhor. Isso é tudo que eu planejei para minha vida, e tu me falar isso hoje, tu me coloca como, para mim, como um cara de sucesso. Assim, eu cheguei num ponto onde eu posso dizer que eu tenho sucesso, porque escutar isso de Com pessoas certeza, especiais como vocês, com para mim, é certeza. maravilhoso. E é uma sensação assim indescritível o prazer que nós temos quando a gente consegue ajudar alguém. Eu sou educador físico. Eu comecei a atuar com a Andréia na questão da nutrição, auxiliando ela nos grupos, com várias pessoas durante alguns anos. E, cara, quando as pessoas vêm para nós dizendo a transformação que foi feita na vida dela, casamentos resgatados. Olha aqui, deixa Isso é uma claro, coisa muda assim tudo, que, cara. nossa! Muda tudo. A gente entra na vida das pessoas e vira do avesso como a nossa virou. E, cara, assim, ó, a Andréia eu recebo mensagens assim, direct, WhatsApp, que nos deixa louco. E um dia desses, a minha equipe do suporte recebeu um e-mail agradecendo assim o suporte. Obrigado, vocês foram fundamentais na minha vida. E aí eles choraram, disseram: porra, Marcelo, olha aqui o que estão nos agradecendo. Eu disse, agora vocês provaram um pouquinho da energia que me deixa louco todos os dias, assim, que me alimenta, que me faz saltar às vezes e chorar enlouquecidamente. É isso? Ter essa energia. Já chorei várias vezes também. Já chorei várias vezes. E é isso que nos motiva a continuar diariamente fazendo esse trabalho. Eu sei como é que é. É Marcelo, isso que nós nos vamos faz sair mudar da o cama. mundo. O que é, Andréia? Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. E é nessa década, e é inevitável. O que a gente está fazendo já passou daquele ponto assim, ó, já não tem mais como evitar. Volta. Agora sim, ó, não tem como. É o dominó, não volta. Quem vai vir junto, sobe no trem e vamos junto. Quem não foi, vai ter que ser arrastado depois, porque essa mudança... Eu não peguei o começo da live, eu não sei se a Andréia comentou com vocês, mas uma coisa assim que inimaginável, além da internet que nos conecta, né, com pessoas do mundo inteiro, dos quais hoje a gente é capaz de ajudar pessoas em qualquer lugar do planeta, mas nós, né, a Andréia e eu agora também, particularmente, estamos ajudando uma família de árabes aqui onde a gente está morando, que era uma coisa que a gente nunca sonhou na nossa vida. E é uma coisa assim... Eles são fechados, é difícil é uma de cultura, sabe como? Completamente diferente da nossa ocidental. E nós conseguimos a confiança deles e estamos mudando a vida deles. O senhor é diabético, né? Era. É, isso aí. Essa mulher conseguiu transformar a vida do cara, agora, mais de 10 anos tomando insulina. E o problema é que isso não fica fechado mais, porque o sucesso transborda, né? Essa família agora, esse sucesso transborda para os familiares, transborda para os conhecidos. Uma coisa que acontece nos nossos pacientes, em quem a gente impacta, eles se transformam em propagadores, assim, ó. Eu tenho seguidores meus aqui, pacientes, que quebraram tudo nas suas vidas e começaram a ser propagadores do mesmo conhecimento, e a gente vai impactando cada vez mais gente. E eu já consigo hoje, Andréia, aqui onde eu moro, eu já consigo assim, ó, ir no supermercado e conviver com ex-pacientes meus. Eu vou no açougue e compro carne de um ex-paciente meu. Eu preciso encaminhar um paciente para uma farmácia, eu encaminho para o dono da farmácia, é meu ex-paciente. Eu trabalho aqui, a minha equipe toda é de ex-pacientes meus. Não tem mais como segurar. E cada um vai propagando e a gente vai tornando cada vez mais fácil mudar de vida, porque agora a gente tem uma aldeia, assim, a gente tem uma população que se segura, que anda junto, que entende as fraquezas, que entende o porquê. Eu acho que a nossa missão, assim, as principais ferramentas que a gente tem é o conhecimento, porque eu não tinha conhecimento desse lado de cá da vida. Eu não tinha conhecimento. Então, é oferecer conhecimento. E a segunda coisa é conduzir a como fazer. Dizer assim, ó, existe esse outro lado. E eu vou te pegar da tua mãozinha e tu vem por aqui assim. E aí a gente consegue fazer a transformação. Sensacional. É bom demais. É bom demais. Sensacional. Ó, valeu, prazerão. Cara, eu vou me lembrar eternamente desse dia e do dia que tu entrou na live para fazer isso, cara. Eu nunca vou esquecer disso, cara. Valeu. Transformou num capítulo fundamental da minha vida. Obrigado você. Até mais. Muito bom. Vamos junto, vamos junto.
Deixa eu botar aqui o fone. Que louco, hein, Andréia? Olha aqui, nunca eu diria que a gente ia ter essa live maravilhosa hoje. Que presente que me deu. Que presente. Ai, você que tá me dando. Nossa Senhora, eu tava aqui nervosa. Falei, Marcelo aceitou. Ai, meu Deus, socorro. Que maravilha, meu Deus. Que eu sou fã mesmo, mas continua. Não, mas então é isso, assim, André. Eu acho que a gente tem uma missão gigante, porque muito do problema é a ignorância. As pessoas não sabem, as pessoas não têm conhecimento, as pessoas acham que existe só um caminho. Olha aqui, vamos aproveitar que nós estamos numa conversa descontraída, deixa eu te contar. Esse casal de ontem, que tem a ver com isso que eu estou falando agora, esse casal que eu atendi ontem, sempre nos meus workshops eu boto um meme dizendo assim, mas todo mundo vai morrer um dia. Mas a vida é uma só, como se a gente não precisasse se cuidar, porque, não adianta, né? Ontem nós chegamos à conclusão, Andréia, e tu vai entender muito bem, que não, só um pouquinho, a vida não é uma só, ela é uma só se tu aceitar. Porque, na verdade, tu pode fazer várias e várias vidas numa vida só, até tu achar uma que sirva para ti. Que foi o que tu fez, foi o que eu fiz, foi o que o meu... Quebrar tudo, começar de novo. A minha mulher fez, o que todo mundo fez assim. Não, essa vida não tá boa para mim. Eu vou quebrar toda ela e fazer outra. Esse corpo não tá bom para mim. Eu vou quebrar todo ele, vou fazer outro. Vou fazer outro, fazer outro, fazer outro, fazer outro. Até achar um corpo e uma vida que serve. Então a gente fica naquela assim, eu tô preso nessa vida, nesse trabalho, nesse relacionamento. Como se fosse algo assim, eu não determinado. Tenho o que fazer, porque a vida é uma só. Eu vou aproveitar o que eu puder aproveitar, porque a vida é uma só. Te liberta. Para aí, respira fundo, te liberta. Dá para fazer várias vidas numa só. E dá para moldar o corpo e a mente para ter o melhor corpo, melhor mente, na melhor vida. E as pessoas acham que isso é impossível. Eu acho que o nosso papel é mostrar que isso é possível. Isso é possível. E fala um pouquinho, que já nós estamos com 47 minutos já. Pois é, meu Deus, mas foi incrível, foi maravilhoso. Eu estou adorando. Fala um pouquinho da parte de que o ser humano precisa entender em relação a dessa mudança, mas em relação à alimentação. Assim, o que é a alimentação do ser humano? Para ele, que tem a ver com toda essa mudança dele, mas assim, em termos de, porque eu sou nutricionista, né? Queria que você falasse da parte de nutricional. Isso. Uma grande coisa antes de falar isso é falar que a medicina e a nutrição, elas não brigam no que diz respeito ao alimento. São visões diferentes da mesma coisa e são atitudes complementares. Não existe... Parece que existe assim, o médico que fala sobre nutrição, ele ultrapassa as barreiras e agride. Não. Não, ele precisa falar de nutrição. Só um pouquinho. Não existe nada. Eu posso te dizer assim, não existe nada na vida de uma pessoa que impacte mais a saúde dela do que a rotina alimentar. O médico que não fala sobre comida, esse médico está errado. Está desatualizado. E aí, cada médico vai até onde se sente confortável ir. Mas o médico que não fala sobre comida, ele está praticando uma medicina ruim. Não, o pior é o médico que fala de comida errado. Isso. Porque nós não temos a obrigação de falar o que a gente não sabe. Não tem obrigação de falar o que a gente não sabe. Mas a gente tem a obrigação de perceber o que precisa saber para conduzir bem a profissão. Quando essa profissão, essa medicina nova, a educação física, a psicologia, as áreas da saúde acordaram para essa realidade que a gente não está vivendo bem, tem que melhorar. Bom, todos nós temos que estudar alimentação, porque a alimentação é a base, tanto cultural e social. É a base, tanto social e cultural, quanto bioquímica e fisiológica para ter uma vida saudável e um corpo saudável. A alimentação é a base. Então, tem vários jeitos de se pensar sobre isso, mas o jeito que eu, Marcelo, médico, cirurgião, que pratica uma medicina baseada em biologia evolutiva, decidiu fazer, é assim, eu conto essa história no curso lá. Se eu tivesse que tratar qualquer ser vivo e tivesse que me interessar pela saúde dele, eu teria que entender como alimentar ele. Qualquer ser vivo que eu for ter que alimentar, eu vou ter que entender qual é a realidade biológica dele. Eu conto no curso, eu contei no workshop também, que eu dei uma tartaruga para o meu filho, tartaruga tigre, para o meu filho Dante. Eu disse, o que esse bicho come?
O que eu vou dar para o bicho comer? Isso é herdeiro, tem que dar Tem que capinha, não sei entender. o que ele come. Até Aí, uma planta, você tem que saber quanto você tem que botar claro, de água, não sei qual é a quantas realidade vezes. biológica desse ser vivo, né? Não sei. Aí tive que pesquisar. E aí descobri, não, ele é onívoro, tem hábito diurno, etc, etc. Não, agora já sei como tratar essa tartaruga. O que acontece é que, como a gente evoluiu muito culturalmente, a gente esqueceu da nossa realidade biológica e acha que tudo que importa para nós são calorias, que a gente precisa suprir o total calórico e precisa botar ali para dentro proteína, gordura, carboidrato de uma maneira que supra as necessidades sem entender a realidade biológica. A medicina baseada em biologia evolutiva não é assim. A gente quer entender assim, ó, como o esôfago funciona, como o estômago funciona, como o duodeno funciona, como o pâncreas funciona, como a vesícula biliar funciona, como o jejum funciona e qual é a melhor dieta para essa realidade biológica. E aí as calorias já praticamente não importam mais, o horário da comida já praticamente não importa mais. Importa agora ciclo circadiano, importa agora nível de processamento, importa agora período alimentado e não alimentado, regimes de jejum, importa agora se está num período de mais carboidrato ou de menos carboidrato, que é uma coisa completamente diferente do que a nutrição padrão de calcular quanto precisa para as exigências individuais. É outra abordagem. Uhum. É a abordagem de usar o comportamento alimentar como estímulo biológico que gera adaptações na produção de bile, na produção de insulina, na produção de GLP-1, na produção de colecistocinina, de quanto aquilo é digerido, qual o gasto calórico que aquilo tem para transformar em matéria e energia, a matéria e energia que veio do ambiente, é outra coisa. Então, quem critica, se o Marcelo, ele fica falando de nutrição, nunca, nem sei falar de nutrição. Se me pedir para falar de nutrição, não sei. Não sei bromatologia, não sei nada. Eu sei medicina baseada em biologia evolutiva. Exato. Que a gente esqueceu um pouco disso, começou a produzir um monte de alimento, a gente estragou um pouco disso também, que além da gente pegar, quando a gente começou a se estabelecer na era neolítica, a gente começou a plantar cereais para nutrir os animais, a gente acabou usando esses cereais, né, que começou a produzir demais e ter que fazer alguma coisa com esses cereais, a gente começou a produzir farinhas disso e se alimentar como base disso, que não era parte da nossa história evolutiva. A gente caçava, pescava, coletava. Então, quando a gente passou a comer mais uma coisa que, na verdade, era para animais, sim, a gente claro. começou também a engordar igual os animais engordam com essas coisas. Por comodidade, né? Por comodidade, por segurança. Assim, agora não precisa mais caçar, coletar. Isso é um motivo, Andréia, isso é um motivo de questionamento e dúvidas. É assim, não, mas então só um pouquinho. Então vocês estão propondo que a gente volte, então, a ter um comportamento da Idade da Pedra? Vocês estão loucos? Não, calma, meu filho, calma. Só um pouquinho, respira. Nós estamos entendendo a realidade biológica para saber quais são o ponto de partida para as melhores opções. E aí, de posse da nossa realidade cultural, que é muito superior, nós vamos usar as melhores opções que se adaptem à nossa era, ao nosso tempo. Então, eu não preciso caçar um javali para poder comer. Alguém hoje, pela evolução cultural, organizou isso para a criação dos animais da maneira mais, entre aspas, humanizada possível, para que eles tenham saúde, para que o momento do abate seja uma coisa menos danosa, etc, etc, etc. E hoje o meu almoço hoje foi bisteca de porco passado no óleo de coco. Eu não precisei ser um caçador-coletor e não precisei fazer o óleo de coco. Eu só precisei saber que o meu estômago, o meu duodeno, o meu pâncreas, o meu jejum, o meu ilho, a minha vesícula funcionam melhor recebendo isso e criam um ambiente metabólico melhor em resposta a isso, o que faz com que eu não seja mais diabético, não seja mais hipertenso, não seja mais obeso e não precise controlar quanto eu como para me manter assim. E por incrível que pareça, é um dos melhores e mais densos nutrientes, tanto em nutriente quanto denso em proteína, que a gente come, né, na verdade. Então, assim, a gente comendo assim, dentro da nossa realidade hoje, tentando imitar, né, mas na nossa realidade, as coisas que a gente comia no passado, Isso. A gente vai estar consumindo melhor, tanto nas proporções de macronutrientes, e a gente não precisa ficar fazendo conta. Boa.
na proporção de densidade nutricional, que a gente também não precisa ficar fazendo continha. Aí, quanto será de cálcio que eu estou ingerindo? Eu não preciso suplementar. Vai ser ajustado automaticamente. Eu não preciso ficar contando as horas para comer, eu não preciso ficar pensando em qual o tamanho da minha porção. Eu como quando eu tenho fome, eu até a saciedade, saciei, parei, vou comer de novo quando a fome aparecer de novo. O que tiver dentro da minha realidade biológica, aceitando, né? Assim, alimentos mais íntegros, menos processados, eu falo íntegro, porque quando a gente fala integrais, o pessoal acha que é pão integral. Eu pesquei essa. Eu não estava fazendo isso, mas eu sempre falo assim, integral pressupõe processamento mínimo. Então não pode existir farinha integral, porque se virou farinha já não é integral, né? Então íntegro, melhor. Conceito errado esse de integral aí. Mas alimentos mais íntegros que não tem esse processamento. Então, assim, é verdurão, né? É feira, açougue, peixaria, é isso aí, resume nisso. Tá com fome, aí, faz um assim, prato e come. A gente não precisa lanchar. Aí o pessoal se queixa e diz assim, mas são poucas opções. Não, primeiro não são. Primeiro tá errado. Primeiro não são. Segundo, que tu tem que aprender, assim, ó, a ter uma relação melhor com a tua realidade, com a tua rotina alimentar e a experimentar temperos, condimentos, assim, eu estimulo muito o paciente a começar a ter esse relacionamento melhor, assim, e é o momento onde, inclusive, eu encorajo a consultar com uma nutricionista, ó, leva essa tua realidade nova alimentar e traz uma nutricionista para o tratamento para tu começar agora a te deliciar com as possibilidades que tu tem. Traz conservas, traz temperos, uso de chás, começar a enriquecer o estilo de vida, mas respeitando a realidade biológica. Aquela frase que eu já falo, que cada vez está mais comprida, assim, que nós somos animais, mamíferos, primatas, onívoros de viés carnívoro, mais ou menos low carb, estoicos. Aqui a gente encerra tudo que existe assim, da realidade biológica e cultural para ter uma vida plena, longa, sem se preocupar com ela. Sabe o que é o meu lucro? O meu lucro é assim, ó, eu posso estar aqui falando contigo, eu posso estar fazendo um projeto, vou fazer um curso, vou escrever um livro, vou fazer uma viagem, vou fazer não sei o quê, que eu não preciso mais me preocupar com o meu peso, não preciso me preocupar com a minha saúde, não preciso me preocupar com a minha glicemia, porque tudo isso está resolvido de maneira automática pelo meu estilo de vida. Tem lucro maior que esse? Não tem. E outra coisa, não precisa ficar preocupado em o que eu vou ter que levar, aonde que eu vou comer na hora que eu ir no aeroporto. Será que tem restaurante? Na hora que der e eu puder, eu vou fazer uma boa escolha, eu vou escolher um restaurante bom, vai fazer uma carne suculenta para mim, eu vou sentar e vou comer em paz. Mas olha aqui, sem Andréia, olha aqui. Mas e se, Andréia? E se tu te programa para isso, só que tu tá num lugar e aí tu sente fome? Oi, não vou morrer, né? Tá bem, não vou morrer. Eu tô preparado. Pode ser só um desconforto passageiro e os desconfortos não me derrubam mais. Eu tô preparado para qualquer desconforto. Porque eu tenho um comportamento cultural estoico. Exatamente. Nós temos 2 minutos agora, gente. O que eu faço? 2 minutos, Marcelo. A gente tem que falar do curso. Isso. Eu convido assim, ó, convido a todos que quiserem se aprofundar nesses temas e entender da onde saem essas coisas. Que eu botei o vídeo assim, o que o Dr. Marcelo fala que transforma tanto a vida das pessoas. É isso, assim, é explicar da onde sai, os porquês, dos como chegou a esse conhecimento e depois como implementar na vida. Tudo vai estar explicado lá do início. São 8 módulos. 8 módulos, mais de 20 horas, quase 30 horas. Eu estou gravando ainda. Eu me lembro de coisas e estou gravando e botando. Eu não quero que falte nada. Eu vou botar tudo ali. Aqui, ó. Eu não falei com a minha equipe e eu decidi botar uma aula a mais. Eles estão aqui na minha frente, ó. Eu não combinei com eles. E agora vou tornar público, então eu quero. Eu vou botar uma aula dentro do último módulo, que são os tópicos avançados, que o nome da aula é Não Faça Bariátrica. Ou Por que Não Fazer Bariátrica. Tá? Uma aula que eu decidi hoje botar, vou gravar, Por que Não Fazer Bariátrica. Vou explicar como a gente pode fazer a bariátrica com dieta, com exercício, com comportamento sem precisar da cirurgia. Vou botar no último módulo. Procurem o Instagram do Dr. Marcelo. Tem lá também o Telegram dele no Instagram. Vocês vão conseguir achar sobre o curso, tudo lá. Tá tudo ali. Nós temos 30 segundos. No link da bio, então tá, tchau. No link da bio tem o site, explica tudo, espero todo mundo lá. Obrigada, viu? Tá? Adorei. Te adorei. Obrigada, tá? também. Superou minhas expectativas, tudo de bom. Ai, você também. Obrigada.
Beijão, tchau, tchau. Beijo.